Agora a gente vai entrar num assunto aqui, é bem rápido aqui, que eu vou mostrar um exemplo, tem umas tabelas que é assim, como eu estimar o custo dos materiais de uma estrutura de concreto para uma edificação qualquer, que eu ainda nem fiz o projeto, estou só estimando, a partir da área construída. Eu tenho assim, eu vou construir aqui, estou idealizando, fiz um rascunho do projeto, a edificação vai ter mais ou menos 78 metros quadrados. Quanto que vai ser de estrutura? Então, eu tenho aqui alguns coeficientes que me levam um valor aproximado do custo, podendo me fazer alterar ou melhorar o meu planejamento, principalmente financeiro. Então, como que eu faço essa estimativa? A gente parte, vamos dizer, de números que a gente chama aqui, né? Na verdade, o engenheiro Botelho, né, daquele concreto armado Eu Te Amo, que usa essa expressão, números mágicos, para os coeficientes que a gente usa para chegar a uma estimativa. Então, a primeira coisa é eu estimar o volume do concreto que eu vou usar na construção por área construída. Então, eu tenho uma área, qual vai ser o volume de concreto? Então, eu tenho na superestrutura, né, que é a estrutura tirando a fundação, né, ou seja, dos pilares para cima, né, incluindo lajes e tal. Se nessa minha superestrutura eu for usar lajes maciças, eu vou multiplicar a minha área construída por 0,23. Se na minha estrutura, superestrutura, eu for usar laje pré-moldada, eu vou multiplicar por 0,13. Por quê? Porque estrutura pré-moldada vai gastar menos concreto. Então, aqui eu já tenho um ganho. Aí eu vou fazer a estimativa da minha fundação. Se eu for usar sapatas e baldrames, né, ou seja, se a minha solução for sapatas, baldrame sempre tem. E se eu for usar sapata, eu vou multiplicar a área por 0,10 na fundação. E se eu for usar blocos sobre estacas, eu gasto menos concreto que uma sapata, então eu vou usar 0,05. Estimativa da quantidade de aço por volume de concreto. Então, veja, no outro eu estimei o volume do concreto pela área construída. Aqui eu estimo a quantidade de aço pelo volume do concreto. Então, eu preciso do resultado do anterior. A parte da superestrutura, eu pego o volume da superestrutura e multiplico por 100. Ou seja, 100 quilos de aço para cada metro cúbico de concreto. E nas fundações, se for sapata, eu uso menos aço. Então, eu multiplico o volume de concreto da fundação por 40. Se eu for usar blocos sobre estacas, eu multiplico o volume do concreto da fundação por 70. Né? Aí eu chego na minha quantidade de aço. Eu também vou usar forma. Então, eu vou usar aqui, a partir também do volume do concreto, para a superestrutura, eu vou usar o número 12. Vou multiplicar o volume do concreto da superestrutura por 12. E a fundação, se for sapata, eu multiplico por 7, e se for bloco, por 5,5. Vamos ver aqui um exemplo, né, desse custo, né? Aqui, ó. Arame recozido também calcula a partir do quilo do aço, 0,02 quilos por quilo de aço. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Estimar o custo dos materiais da estrutura de concreto para uma edificação de 120 metros quadrados de área construída. Dados: laje maciça e fundação em sapatas. Preço dos materiais: concreto, 310, aço, 5, madeira, R$ 35,00, arame, 11,20. Então, a nossa tarefa aqui é calcular aqui qual o valor estimado para
o custo dessa estrutura. Aí, primeira coisa, eu vou determinar o volume de concreto a ser usado. Então, aqui na superestrutura, eu pego a área, 120, multiplico por 0,13, e eu chego aqui a um valor de 15,60. Isso mesmo. Vamos ver lá. Laje maciça. Laje maciça é 0,23, né? Então, usei errado aqui, ó. Que deveria ser 0,23. Mas tudo bem, tá aqui 15,60. Vamos seguir o raciocínio. Fundações. 120 multiplico por 0,10, porque é sapata. Deu 12 metros cúbicos. Total aqui, 27,60. Peso do aço. Pego o volume que eu peguei do concreto aqui, 15,60, multiplico por 100. Dá o peso da superestrutura. Fundações, pego o volume de concreto da fundação e multiplico por 40, porque é uma sapata. E vai dar aqui esse peso que somado dá 2040. Madeira das formas. A superestrutura, 15,60 vezes 12, né? Aqui 15,60 é o valor da meu volume de concreto multiplicado por 12 na superestrutura, deu esse valor. Fundação, o volume de concreto é 12 vezes 7, que é o coeficiente, dá 87. Eu somo, tenho essa área aqui de formas. Arame recozido, eu pego aqui os 2.040 quilos de aço, multiplico pelo coeficiente 0,02 e eu tenho 40 quilos de arame aqui, aproximadamente. Pego as quantidades que obtive de concreto, de aço, madeira e arame e multiplico pelos preços respectivos do material. Vou ter os preços de cada um, que somados eu tenho o preço total estimado. Então, por exemplo, para uma edificação aí de 120 metros quadrados, usando, né, laje pré-fabricada, né, usei o coeficiente da laje pré-fabricada e sapatas, eu tenho o custo da estrutura de concreto 28 mil reais. Lógico que eu tenho que adicionar aqui a compra da laje, que não é tão mais cara assim, e do escoramento, né? Mas a parte de concreto e aço, né, eu consigo fazer aproximadamente por esse valor. Então, esse é um modo bem simples de eu estimar o custo das estruturas de concreto.